Então, nós vamos levar o pensamento a Deus, Jesus, pedindo para o nosso anjo guardião que nos ajude a nos conectarmos com a equipe de Allan Kardec e que possamos, com essa equipe de espíritos, aproveitar ao máximo o conteúdo dessa doutrina tão maravilhosa, consoladora e esclarecedora. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a esses espíritos amigos, estudiosos da obra de Kardec, que vêm nos assistindo há um bom tempo. Muito obrigado. Que assim seja. Bom, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Semana passada, eu quis evidenciar tanto o perispírito, e esse capítulo que nós estamos estudando, ele fala de manifestação física, né? Aliás, mediunidade de efeito físico. Não, não é só mediunidade de efeito físico. O livro de mediunidade é de manifestação física mesmo, né? Então, nesse sentido, eu quis dizer uma coisa, eu acabei passando assim, até uma ideia um pouco diferente, né? E o Vitor Hugo já interveio na hora. Depois ele pegou e me mandou assim, alguns arquivos durante a semana, né? E aí nós já entramos num acordo, eu e ele. Que, na verdade, assim, não existe fenômeno mediúnico sem a participação do médium. Olha, gente, vocês estão escrevendo, eu não vou conseguir ler, não, tá? Então, alguém traduz para mim, por favor. Tá? Então, o Vitor Hugo tem razão. Se não tiver um médium, não tem fenômeno mediúnico. Isso é fato. Tá? Isso é Allan Kardec. A gente não vai discutir isso. Só que eu estava assistindo o vídeo, e eu falei, viu, Vitor, no vídeo, é que eu dei muita ênfase no perispírito. Mas eu falei assim, que toda manifestação, até falei, material. Na verdade, o termo correto é manifestação. Não, correto é material mesmo. Mas normalmente a gente fala de manifestação espiritual. É que espiritual só tem o espírito. Ele usa o perispírito, que é matéria, né? Então, na verdade, é uma manifestação material, né? Que a gente fala de espiritual. Só que não tem só o fenômeno mediúnico como meio dos espíritos atuarem sobre a matéria. Veja, não estou falando de comunicação. Aí sim, na mediunidade, é comunicação. Aí precisa do intermediário, né? É o médium que faz o intermédio. Então, o médium que fica entre a mensagem, né, e o mensageiro. Então, o mensageiro é o autor da mensagem, no caso, o espírito, né? E esse espírito ele só se comunica através do médium. Isso é uma coisa. Agora, eu estava dando um exemplo lá, né, que lá no capítulo 14 do livro A Gênese, Allan Kardec fala assim, magnetismo espiritual. Isso não é mediunidade, né? Porque é um espírito que vai atuar na matéria, como, por exemplo, a gente fala mediunidade curadora, mas nesse caso específico, magnetismo espiritual, tem um processo de cura e não tem o médium. Então, nesse caso, não é mediunidade curadora, é magnetismo espiritual. Até atualizando o termo, correto mesmo, é fluidoterapia espiritual. Né? Porque depois do capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec passa a usar o termo o quê? De fluidos. Só que na época ele também explica que na época, no século XIX, o termo magnetismo era muito usado. Então ele fala, eu vou usar esse termo, que assim as pessoas vão entender. Mas já na época de Kardec, a ciência já havia rechaçado o termo magnetismo animal. O problema não é magnetismo, porque o magnetismo ele é da física. Né? Aliás, o Mesmer, quando ele cunhou o termo magnetismo animal, ele fez uma analogia com o ímã, com a força do ímã. E acho que vocês na infância já brincaram alguma vez na vida com ímã. Eu brinquei muito. Então pegava assim prego, grampo, né? Não sei se as meninas ainda usam grampo, né? Mas elas sabem o que é grampo.
Então a gente passava o ímã assim, ó, via aquele tanto de grampo ou de prego. Isso é magnetismo, né? Mas tem a ver com o quê? Com os minerais, seres inorgânicos. E o magnetismo animal, como o magnetismo é uma ação que se dá entre os inorgânicos, então o termo magnetismo animal, ele dá uma ideia, é uma conotação errada, né, do ponto de vista científico. Se no termo de Kardec o termo magnetismo era muito usado, hoje, gente, a gente não precisa mais. Então não é porque está escrito no Livro dos Espíritos, por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita como ciência. Não é porque está escrito no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, que a gente vai encontrar o termo magnetismo no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese. Nós vamos encontrar na Revista Espírita. Só que sabedores de que esse termo magnetismo não é apropriado, magnetismo animal, então a gente tem que usar o termo correto, que é fluido, fluidoterapia, né? Ou irradiação fluídica, né? Ou qualquer coisa parecida, né? Mas, às vezes, nos nossos comentários, a gente acaba falando magnetismo, né? Mas o termo correto não é magnetismo, magnetismo animal, tá? Esse termo, tanto é que já na época de Kardec, agora eu não vou lembrar qual é o seguidor de Mesmer, que ele vai desenvolver o quê? O hipnotismo. Então, hoje, o hipnotismo é o quê? O antigo magnetismo animal. E se a gente for pensar, né, pô, mas hipnotizar uma pessoa, o que isso tem a ver, né, com magnetismo? Tudo. Porque, por exemplo, no processo obsessivo, aquele que é obsediado, né, ele fica hipnotizado. Tanto fica hipnotizado que ele não toma mais as ações, ou quase não toma as ações, né, do seu corpo. Então, vai prevalecer a vontade do obsessor, não do obsediado, né? Porque é um processo, é um tipo de hipnotismo. Claro que não é o clássico, o hipnotismo, lá do consultório, né, na clínica, né, do psicólogo. Não, porque aí também é hipnotismo, mas tem diferença, né? O trabalho que é feito com o psicólogo, que no caso é um trabalho clínico, é uma terapêutica, ele está utilizando aquilo para descobrir algo, né, algum trauma que essa pessoa teve no passado, e às vezes ele vai descobrir que esse trauma não é nessa vida, era uma encarnação anterior, né, é de outra personalidade, do mesmo espírito, quando ele viveu em outro local. Então ele tem que trabalhar esse trauma, porque se ele não trabalhar esse trauma, a pessoa não vai obter a cura. Isso acontece no centro espírita? Acontece. Só que naturalmente. No centro espírita, a gente não deve falar assim, ó, então nós vamos fazer uma regressão de memória. Não, para fazer regressão de memória, tem que ser o terapeuta profissional, aquele que estudou hipnotismo, né? Agora, no centro espírita, quando a gente começa a dialogar com o espírito obsessor, por exemplo, a gente começa a fazer perguntas para ele, o próprio espírito vai contando para nós. Ah, não, eles estão me mostrando aqui, é o espírito contando. Em uma outra vida, eu fiz isso, né? E é o próprio espírito que conta a história. Mas nesse caso, quem está mostrando para ele são os espíritos superiores, né? Não somos nós. Mas acontece naturalmente, né? Quer dizer, mas a gente não deve fazer o quê? Regressão de memória no centro espírita. Por quê? Porque não há lugar. A menos que seja um grupo que tenha psicólogos, e aí sim eles vão fazer regressão, porque eles têm um conhecimento profissional e vão adicionar esse conhecimento profissional os conhecimentos espíritas, né? Tá bom, esse é o ideal. Agora, mas tem que ser o profissional da área, não pode ser qualquer um. Então, o centro espírita não é lugar para fazer regressão de memória. Ela, quando acontece, e às vezes acontece, é naturalmente, né? Aí, quem que faz esse trabalho são os espíritos superiores, não somos nós. Por isso que nós, esclarecedores, na mediúnica, a gente não tem que falar muito. Nós temos que fazer perguntas. O mais importante na mediúnica não é o esclarecedor ficar falando, ele ficar ouvindo, né?
E, infelizmente, tem esclarecedor que fica fazendo palestra, querendo convencer o espírito, como se ele fosse, como disse a Bianca na semana passada, superior àquele espírito. Quando, na verdade, nós nos identificamos em muitos pensamentos desse espírito, porque nós somos muito parecidos com eles. Só que ele, às vezes, está tendo coragem de ficar atrás de uma pessoa, né, o tempo todo. E a gente, às vezes, não tem essa coragem, mas a gente tem a vontade. A gente chega a pensar. E se a gente pensa, a gente cria fluidicamente. E prejudica da mesma forma. Né? Então, a gente não faz o mal quando a gente faz o ato em si. Só de pensar no ato em si, capítulo 14, criação fluídica. Nós já estamos criando a cena fluidicamente, e esse fluido, que é a matéria, ele exerce uma força muito grande. Né? Se a pessoa estiver no estágio de pensamento, onde existe afinidade de pensamentos, essa pessoa vai ser prejudicada sim. Né? Agora, para eu não ser prejudicado, se alguém tiver com pensamento negativo, né, direcionado a mim, o que eu devo fazer? Procurar conservar o pensamento em coisas boas, edificantes. Né? Então, aquele que tem pensamento edificante pode procurar qualquer lugar fazer um despacho. Esses pensamentos não vão te atingir. Né? E você vai ficar em volta, é como se fosse no manto que vai te proteger, fluidificamente falando. Com a presença dos bons espíritos, pensando em coisas boas, imagino vocês, nesse momento, nós estamos em volta de bons espíritos, nesse momento. Porque estamos tratando de algo que é edificante. Então, nós não estamos falando mal de ninguém, não estamos pensando mal para ninguém nesse momento. Então, os espíritos que estão à nossa volta, eles fazem o quê? Irradiam fluidos para nós, naturalmente. Né? Porque nós também irradiamos fluidos. É uma troca. Kardec chega a usar a expressão oceano fluídico. E nós estamos em meio a um oceano fluídico. Né? E nesse oceano, nós vamos encontrar fluidos de vários tipos. E se os nossos fluidos são bons, né, quando vier um fluido negativo, nós vamos ser o quê? Refratários a esse fluido negativo. Agora, se a gente estiver pensando em coisas negativas, nós vamos ser o quê? Então, nós vamos o quê? Nos unir com esse tipo de pensamento. E esse pensamento é vicioso e vai nos fazer mal. Né? Então, eu só queria fazer essa reparação, que eu acho que é muito importante. Né? E o Vitor Hugo tem razão quando ele chamou minha atenção na semana passada. Né? A gente não pode ter essa dúvida. Para o fenômeno mediúnico, eu ainda continuo falando, o mais importante é o perispírito. Porque se não tem perispírito, pode ter médium, mas se não tem um perispírito, não vai ter ação. Mas se tiver o perispírito e se não tiver o médium, não tem fenômeno mediúnico. É qualquer outra coisa, menos fenômeno mediúnico. Né? Então, por exemplo, o magnetismo espiritual, ou fluidoterapia espiritual, não é mediúnico. O sonambulismo não é fenômeno mediúnico. Nós vamos estudar sonambulismo aqui no nosso grupo. Né? E aí Kardec vai dizer o quê? Tem dois tipos de sonambulismo. O sonambulismo é quando a pessoa tem dois tipos. Naturalmente, ela entra em estado sonambúlico, que é um desprendimento da matéria, e tem o sonambulismo provocado, né? Que acontece até na própria reunião mediúnica. No sonambulismo provocado, ou no sonambulismo natural, vamos dizer assim, né? É o espírito da pessoa que se desprende do corpo físico, então a sua memória, ela dilata, tá? Porque quando ele está afastado da matéria, então ele recobra parte da sua memória, não recobra toda a memória. Então, isso eu falo, gente, porque eu já estudei a revista, tá? Eu estou fazendo como é que chama? Spoiler? Fala? Estou dando spoiler daqui. A gente foi estudar isso daí, vocês vão ver no texto. Né? O Adolfo já tinha até comentado. O que acontece? Se ele foi médico em outra encarnação, tem uma pessoa doente, o próprio espírito da pessoa, eu nem vou falar médium, tá?
Mas é médio, claro, porque todos nós somos médios. Mas é o próprio espírito da pessoa que recobra uma memória dele de uma outra encarnação e ele vai falar, é só dar tal remédio, tá com esse problema, esse e esse. Isso é sonambulismo, gente. Ah, mas tem sonambulismo mediúnico? Tem. Que é o quê? É quando essa mesma pessoa, o seu espírito afastou do corpo físico. Esse afastamento, gente, ele é um grau mais profundo do que no sono. No sono também nós afastamos do corpo físico. Então, esse é um grau mais profundo, tá? No sonambulismo. E o que acontece? Quando tem um espírito que passa para ele a informação, então tem uma comunicação. Se tem comunicação, é um fenômeno mediúnico. Por isso que tem dois tipos de sonambulismo, por exemplo. O sonambulismo, que é um fenômeno material, que o espírito, quando ele recobra suas memórias, ele vai utilizar de fluidos para ver o que a pessoa tem, né? Ele vai conseguir enxergar, se é uma doença física, ele vai conseguir enxergar no perispírito da pessoa, né? E vai observar utilizando o seu próprio fluido, né? Então, é um fenômeno material, né? E nem sempre ele é mediúnico. Só é mediúnico se tiver um espírito contando para esse outro e ele traz a informação desse outro espírito. Então, houve a comunicação. Se houve a mediunidade, é fenômeno mediúnico. Se não houve a comunicação, não é fenômeno mediúnico. Nesse caso específico, nós estamos estudando de efeito físico, né? Tem dois tipos de efeito físico. O que é natural ou espontâneo, e aquele que o natural ou espontâneo, o que é? O médium, ele nem sabe. Por quê? É um tipo de mediunidade que não vai precisar de passar pelo, eu vou falar cérebro, tá? Mas não é cérebro. Pelo pensamento. Não precisa. O que o espírito faz no efeito físico? Ele utiliza o fluido do médium, tá? Então, tem casos que o médium está doando fluido, ele está participando, está sendo intermediário, né, da comunicação, que o espírito está se comunicando através de efeito físico e o médium nem sabe, né? E tem casos que aí o espírito conversa com o médium é consciente e é o fenômeno da mesma maneira, tá? Fica claro assim? Fica legal? Hã? Ficou sim. As perguntas seguintes, a gente vai voltar a falar um pouco sobre essas coisas, tá? Mas a chave desse capítulo, desse estudo, é falar do quê? Da importância do perispírito. Porque, mesmo pensando no fenômeno mediúnico, tudo passa pelo perispírito. Por isso que o perispírito é a chave. Né? É isso que eu estava querendo dizer na semana passada. Por isso que eu dei muita ênfase. Né? E, de repente, ficou até uma ideia que o Vitor Hugo, não, pera lá, mas se não tiver médium, não tem fenômeno mediúnico. E o Vitor Hugo está certo. Se não tiver o médium, não tem fenômeno mediúnico. Só que não existe só fenômeno mediúnico para os espíritos agir sobre a matéria. Não estou falando de se comunicar. E quando eles se comunicam, eles também agem sobre a matéria. Porque é pelo perispírito. E perispírito é matéria. Entendeu? Então, o perispírito, gente, é para o espírito o que o corpo é para nós. Então, se eu quero, por exemplo, na minha casa, se eu quero, por exemplo, apagar a luz, eu sei que tem sistema que a gente, do próprio celular, você apaga a luz. Tem sistema assim. Tá, não, mas na minha casa não tem a gente não faz esse sistema. Então, eu levanto, vou lá e acendo a luz. Aí eu volto. Quer dizer, eu tenho que fazer esse movimento. Né? Agora, o meu corpo, quando ele levantou e foi andando, o meu corpo ele não pensou. Mas por que o meu corpo levantou? Por que meus pés andaram? Por que a minha mão levantou? É porque era a vontade minha, espírito. Né? Pensamento meu, espírito. A gente também não fica assim, agora eu vou levantar o pé direito, agora o esquerdo, agora a mão direita vai para frente, a mão esquerda para trás. Não, não é assim. Isso acontece naturalmente, né? É instintivo. Mas o nosso corpo, gente, ele não é inteligência, ele é matéria, né? Então, nosso corpo faz aquilo que é vontade nossa
espírito. Tanto é verdade que, por exemplo, quando eu fiquei 8 meses sem andar, eu pensava, mexendo no pé, o pé acelerar o carro, né? Ou pisar na embreagem, ficar aquele movimento assim, ó. A minha camisa ficava molhada de suor, de tanta força que eu fazia, e o pé não mexia. Ah, mas eu não estava fazendo força? Quer dizer, eu enviava o comando, né? E o pé não obedecia. Por quê? Porque havia o quê? Uma obstrução, né? Aí foi feito tratamento, etc, etc. Mas esse movimento eu ainda não faço totalmente, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a matéria, ela só faz aquilo que o espírito que dá o impulso, né? Então, o nosso corpo não é inteligente. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo, na verdade, o corpo é um instrumento nosso. Da mesma forma, o perispírito é instrumento do espírito. O espírito só atua na matéria através do perispírito. Tá? Por quê? Aí volta lá naqueles slides que eu fiz. É Deus que criou 2 elementos gerais do universo. O espírito é um elemento geral do universo, a matéria é outro. O espírito, ele é uma individualização do princípio inteligente. A matéria ponderável, ela é o quê? O fluido cósmico universal, só que no seu estado mais bruto não, no seu estado mais grosseiro, né? Porque o perispírito também é fluido cósmico universal. O princípio vital também é fluido cósmico universal. O ar também o oxigênio, nem vou falar ar, o oxigênio também é fluido cósmico universal. Mas vejam, o oxigênio, né? A natureza do oxigênio de uma planta, né? De um animal, tem muita diferença. E tudo isso é fluido cósmico universal, que são os elementos gerais do universo, espírito e matéria. Princípio inteligente e princípio material. Princípio material ou fluido cósmico universal. Tudo bem? Ok? Bianca, você faz a leitura do relatório, por favor? Tá mudo, Bianca. Eu reparei, Patrícia. Tá vendo quando a pessoa não tem problema para abrir o Classroom, ela tem problema com o microfone. Ai, gente! Nem parece que eu sou nova, tem tecnologia. Bom, Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Bom, estudamos a questão das mesas girantes, como funciona o mecanismo de animação da mesa, matéria, ou seja, como o espírito manipula o fluido perispíritico para fazer uma mesa levantar, andar, dançar, etc. O movimento é dado por meio da vontade e do pensamento do espírito, que, através de sua imaginação criativa, impulsiona o fluido cósmico universal, seu perispírito, para uma determinada ação. Os espíritos afirmam que o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Deve-se lembrar que o perispírito é o fluido cósmico universal condensado, mas de modo imponderável, etéreo. Assim como a matéria ponderável é o resultado do mesmo fluido, porém de modo ponderável. Deste modo, ambos, perispírito e matéria ponderável, são manifestações diferentes do fluido cósmico universal. O espírito consegue atuar na matéria ponderável por meio de sua vontade e pensamento. Move o fluido que seu perispírito desprende, sem prejuízo de buscar um acréscimo aos seus fluidos mediante o auxílio de outros espíritos. Tanto os espíritos superiores como os imperfeitos manipulam a matéria grosseira no fenômeno de efeito físico? Sim, é possível, porém o perispírito dos espíritos imperfeitos é mais denso que o perispírito dos espíritos superiores, por isso cabe a eles essa tarefa. A pergunta que foi feita no sentido de questionar a atuação do espírito superior no fenômeno de efeito físico, considerando que seu perispírito é menos denso. Quanto à questão da potência fluídica, informa-se que, caso o espírito não possua o suficiente para a efetiva realização da ação, há a possibilidade do concurso de outro da mesma ordem evolutiva para auxiliar.
Patrícia perguntou se o espírito superior pode utilizar seus fluidos e, mediante seus conhecimentos de manipulação, realizar o fenômeno de efeito físico, ou se é necessário o concurso de um espírito inferior. Segundo as leis de Deus, o espírito imperfeito deve aprender com aquele que é superior a ele. O espírito superior está no meio dos inferiores para servi-los de exemplo. Isso é um ato pedagógico. Ele tem a capacidade de realizar a atividade, no caso, produzir o fenômeno de efeito físico. No entanto, essa ação não é mais dada a ele, ou não está entre suas atribuições rotineiras, pois do papel de executor da ação passa ao de instrutor, de modo a possibilitar que os espíritos inferiores tenham a oportunidade de aprendizado para realizar a ação. Patrícia, novamente. Quem promove o efeito físico, o médium ou o espírito? Adolfo respondeu que cada médium tem uma predisposição orgânica para um ou outro tipo de mediunidade, o que, contudo, não impede que, num determinado momento, ele atue em uma função mediúnica que não aquela que lhe é rotineira. Devemos lembrar sempre que a classificação dada por Allan Kardec dos diversos tipos de mediunidade é didática. Porém, lembra-se que a temática desenvolvida até o momento não está falando ainda de médiuns, mas sim de perispírito. E deve-se lembrar que a atuação do espírito na matéria é feita por meio do perispírito, que é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Sueli perguntou se, na fluidoterapia espiritual, o espírito se utiliza do perispírito dele próprio ou de algum médium. Adolfo relembrou que, nesse caso, o espírito usa o seu próprio perispírito, conforme estudado anteriormente no capítulo 14 do livro A Gênese, onde os espíritos explicam existir 3 tipos de ação perispíritica sobre a matéria: fluidoterapia humana ou animal, impulsão de fluidos de encarnado para desencarnado, fluidoterapia, impulsão fluídica de encarnado e desencarnado, como exemplo passe, e fluidoterapia espiritual, que é a ação direta do espírito no encarnado, dos espíritos no encarnado. Victor Hugo afirma que transmissão de fluidos é diferente de mediunidade, ou seja, são gêneros diferentes de fenômenos materiais. A comunicação mediúnica necessita especificamente do médium. Já na transmissão de fluidos, não é indispensável a presença do médium. No que já fim do tempo da reunião, encerramos. Continuei. Bom, aí ficou mais claro agora, né, gente? Tá? Acho que fechamos, né? Então, na verdade, eu e o Victor Hugo, a gente não estava, assim, discordando, mas se o Victor Hugo fez uma intervenção, é porque estava ficando, assim, a ideia não estava ficando clara, como eu estava passando, e, de fato, eu estava evidenciando o perispírito, né? Então, mas agora nós já reparamos isso aí, tá bom? Por isso que é importante, viu, gente? Veja, o Victor Hugo questionou, falou, não, mas espera lá, não é assim, né? O fenômeno mediúnico tem que ter o médium, né? E tem mesmo, né? Mas é porque não existe o espírito agir sobre a matéria, não existe só o fenômeno mediúnico, né? Então, hoje eu falei de de outra maneira que o espírito ele também interage com a matéria, sem ser fenômeno mediúnico, que é o sonambulismo, né? Então, até já vocês viram que eu nem usei o termo magnetismo, né? Magnetismo espiritual, magnetismo animal, já fui falando fluidoterapia, né? Animal, fluidoterapia. Então, nesse sentido, a fluidoterapia espiritual, o magnetismo espiritual e o sonambulismo são as ações do espírito na matéria, mas não é comunicação. Então, se não é comunicação, não é fenômeno mediúnico, né? Por isso que o perispírito é a chave. Ele é importante tanto no fenômeno mediúnico, como nos demais fenômenos ligados na intervenção do espírito na matéria. Ok? Então, vamos lá, Paty. É o item 13. Não sei se vocês viram, eu coloquei hoje de manhã, confirmei lá no texto, né? É o item 13. Vocês vão ver agora, gente, que os próximos itens, muita coisa nós já discutimos, tá? Então, se vocês sentirem que cabe-se algum comentário, alguma pergunta, sintam à vontade. E lembrando, viu, gente, eu não estou conseguindo fazer leitura dos comentários, então, se tiver algum comentário aí, por favor, me falem.
Tá bom. Se tiver cortando, que eu acho que tem alguma coisa com a minha VPN. Quando o Adolfinho tava falando, tava falhando um pouco. Aí vocês me avisem. Mas aí alguém vai ter que ler. Item 13. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira desse fluido envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Entenderam É. a pergunta? Volta na pergunta. Se a gente entender a pergunta, a resposta é fácil. Volta na pergunta, por favor. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. Quer dizer, O o espírito. princípio vital, ele é uma emanação do fluido cósmico universal. Uhum. Isso nós já vimos, né? Que ele é até um fluido diferente, né? É o que mais se aproxima na nossa atmosfera do fluido cósmico universal no seu estado mais puro, não é? Uhum. Mas ele é uma variação do fluido cósmico universal. É isso que está falando aqui. Continua. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. O espírito tira do fluido cósmico universal os elementos que vão constituir o seu perispírito. É fato, perispírito é uma variação do fluido cósmico universal. É que o espírito, quando ele tira do ambiente, né, onde ele vai viver, do planeta onde ele vai viver. Só que a atmosfera espiritual de um planeta é fluido cósmico universal, gente, modificado. Cada planeta tem a sua atmosfera espiritual. Tem diferenças. A gente está falando materialmente mesmo. Então, o pouco que nós sabemos de Marte, a constituição física de Marte é diferente da nossa. Então, por exemplo, um ser humano, se ele não tiver nenhum aparelho em Marte, ele não vive. Não respira, por exemplo. Né? Na Lua, que é um satélite da Terra, a gente precisa ter oxigênio. Na Lua, que é um satélite da Terra, o que dirá em Marte. Então, se a gente for pensar na Lua, a constituição física da Lua com a Terra é diferente. E tanto a Lua, né, a Terra, Marte, o Júpiter, todos os planetas, né, são o quê? Variações do fluido cósmico universal. Então, em uns, vai ter mais oxigênio, menos oxigênio, né? Uns vão ter mais, enfim, a tabela periódica de cada planeta vai ser de um jeito. Mas é tudo o quê? Variações do fluido cósmico universal. Tá? Então, a pergunta é essa. Bom, o princípio vital, ele é uma variação do fluido cósmico universal. E o perispírito? Também é uma variação do fluido cósmico universal? Está perguntando isso. Não é? Terminou a pergunta ou tem mais alguma coisinha? Ele só finaliza assim, e é por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. Através desse fluido, está falando do fluido cósmico universal, que ele atua sobre a matéria. O perispírito, como já falei, ele é fluido cósmico universal. Só que a gente não fala assim, ó, o espírito, ele atua sobre a matéria através do fluido cósmico universal. A gente não fala assim. A gente fala através do seu perispírito. Né? Entende? Vamos lá. Ô, Adolfinho, a Lucélia levantou a mão. Ô, Lucélia, a gente pode ler a primeira resposta e depois você faz a sua pergunta? Pode ser? Pode? Com certeza. Sem problema. Então vamos primeiro na resposta e depois na pergunta da Lucélia. Tá, resposta. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, ou faz o homem como um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, o que ele está falando aqui? Só para completar, viu, Lucélia? Aí você já entra com a sua contribuição. E já está falando o quê? Que na mediunidade de efeito físico, agora mediunidade de efeito físico, né, uma mesa
se movimentar, o espírito ele vai animar essa mesa da mesma forma que o nosso espírito anima o nosso corpo, né? Por que o espírito anima o corpo? Porque é ele que, através do pensamento e vontade, que vai fazer com que a mão, por exemplo, levante para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Entendeu? Então, o nosso espírito anima o nosso corpo. É claro que o corpo, como ele é uma matéria orgânica, tem um fluido que dá vida à matéria orgânica, né? Que é o fluido vital. Já vimos isso, o princípio vital. Só que aqui está falando uma outra coisa. Não adianta eu ter a matéria orgânica, o princípio vital. Se eu não tiver o princípio inteligente, no animal é princípio inteligente, no homem é princípio inteligente individualizado, que é o espírito, também não tem vida, né? Então, na verdade, assim, ó, a matéria, ela precisa do princípio vital para ser animada e também do princípio espiritual, né? Só o princípio vital, só o princípio vital anima a matéria. Se não tiver o princípio espiritual, não, né? Agora, o princípio espiritual sem o princípio vital anima a matéria? Também não. Então, para animar a matéria, precisa de dois fluidos. O fluido perispiritual, ou espiritual, né, que é do espírito, e o fluido orgânico, né, que é o fluido vital. Então, nesse sentido, o nosso corpo, quem está animando ele? Não é só o princípio vital, é o espírito. O meu corpo, ele faz tudo, atende aos comandos meu, espírito. Meus comandos. Agora, assim, do exercício, por exemplo, coração, ele funcionar, não, aí é princípio vital, né? Eu não mando comando para o meu coração bater. Bate, para, segura. Não, não sou eu, né? Aí quem manda esse comando é o princípio vital. Mas para andar, né? Para esculpir a madeira, se for um artesão, né? Para construir um computador. Quer dizer, não é a mão que constrói o computador. Quer dizer, é com as mãos que nós construímos o computador, né? Então, nesse sentido, o espírito anima a matéria. Da mesma forma, a mesa. Então, a mesa, nas mesas girantes, quando ela está se movendo, é como se fosse igual um animal. Por quê? A matéria está sendo animada, né? A matéria está tendo uma vida factícia. Quer dizer, por pouco tempo, mas ela está com vida. E está se movendo. E vai atender à vontade do espírito. Então, é por isso que ela se levanta, ela se move. Ou às vezes a mesa não se move, mas a gente vai ouvir o som dela se movendo, né? Dela pulando, batendo. Ouviram aí eu batendo na mesa aqui? Ó. Quer dizer, aqui eu estou batendo com a mão. Estou batendo com a mão, né? Esse fenômeno também acontece. A mesa não mexeu. Na mediunidade de efeito físico, isso também é possível. A mesa está lá parada, nós vamos ouvir. Né? Tá claro aí? Tá legal? Tá sim. Uhum. Célia, por favor. Do fim, é uma pergunta referente ao início da pergunta. Como foi comentado, como todo mundo sabe, o perispírito ele é constituído de acordo com o fluido universal característico a todo orbe, certo? Perfeito. Sabemos que fisicamente nós não sobrevivemos num planeta onde não há as mesmas condições físicas que encontramos aqui, certo? Por exemplo, se com a tecnologia nós vamos a um outro orbe onde, não é, o fluido universal vai ser diferente, né? O que acontece se a gente... Aí vamos supor, vamos pegar aqui pertinho, no sistema solar.
vamos usar um planeta onde ainda a gente vai usar, né, oxigênio, né, para viver, né? Mas e se nós morremos lá? O que acontece? Nós estamos num orbe onde o nosso perispírito não está harmonizado com aquela matéria. Então, aí o que acontece? Eu sei, a dúvida pode ser idiota, mas eu sempre fiquei pensando isso. Falei, gente, nós já estamos indo a Marte, né? O homem está indo lá, estão planejando, né? E aí? Está indo para um outro orbe onde não tem características do fluido universal, né, que constitui o nosso. É diferente. Aí um morre. O que acontece com o perispírito dele? Percebe a pergunta? Percebo, Desculpe se a percebo, pergunta, né? percebo. Pô, morre, não morreu? O que acontece com o perispírito dele? É o corpo do espírito. Não vai ficar nesse planeta. Por que não vai ficar nesse planeta? E você mesmo acabou de dar a resposta. Porque não há compatibilidade fluídica, não é? Então, ele desencarnou, não está ligado à matéria, né? Estava encarnado na Terra, desencarnou. Mas ele estava em outro planeta, desencarnou. Para onde que ele vai? Né? Ele vai para onde há compatibilidade fluídica, né? Do seu perispírito. A gente fala do seu perispírito, na verdade, não é só o perispírito, né? Isso também passa pela questão do processo evolutivo. O próprio perispírito ele é mais ou menos denso de acordo com a nossa evolução. E nós vamos para outros planetas de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, na verdade, a incompatibilidade ela não é só do ponto de vista material, ela também é espiritual, né? Ou moral, se preferir. Então, nesse sentido, o que acontece com o perispírito? Assim como o espírito retorna, né, para o ambiente da Terra. Compreende? Sem prejuízo algum. Sem prejuízo algum. Não tem prejuízo. Né? É. Por que não vai ficar ali? Porque não há compatibilidade. Porque você faz uma pergunta teórica. Né? Quer dizer, será que o homem vai conseguir criar um foguete, uma nave, sei lá, qual é o termo que eu vou utilizar, né? Que tenha condições dele andar e também de construir roupas, que tenha condições de andar em Marte? Bom, teoricamente, sim, claro. É só ele estudar o ambiente do planeta, não é? Ele constrói a nave, constrói as roupas apropriadas, o oxigênio, etc, etc, e vai. Teoricamente, sim. Mas na prática, olha, gente, para o homem chegar na Lua, a dificuldade que foi. Então, para o homem chegar em Marte, um dia ele pode chegar em Marte? Claro que pode. Claro que pode, não é? Mas, até lá, nosso estágio evolutivo vai ser de tal modo, né, que talvez a gente não precise dessa nave. O que que nós temos que entender? Né? Que nos planetas felizes, não precisa ser nos mundos celestes ou divinos, não, mas espíritos de planetas felizes, por exemplo, é muito comum eles virem à Terra. O espírito está encarnado, né, no mundo feliz, aí no momento do sono, o que ele faz? Desprende do corpo, não é? É claro que no mundo feliz não é da mesma maneira que é aqui na Terra, que lá é uma matéria mais quintessenciada, é diferente, né? Por isso é até mais fácil. Então ele desprende do corpo e faz o quê? Ele pode vir à Terra, o espírito superior. Aqui na Terra, o que ele faz? Ele vai adequar o seu perispírito de acordo com o quê? Com o ambiente do planeta. Mas sendo espírito superior, ele sabe fazer isso. Qual que é o nosso problema? Como somos imperfeitos, nós não dominamos para mudar, por exemplo. Agora eu não estou falando o encarnado, não. Estou falando, eu, por exemplo, estou dormindo, estou em espírito, vou em Marte. Por que eu não consigo entrar em Marte? Porque sendo imperfeito,
eu não tenho domínio de como que eu tenho que fazer com o meu perispírito para ele ficar o que é adequado àquele ambiente. O meu perispírito ainda é tão denso, mas tão denso, é tão preso à matéria da Terra, que lá eu não tenho como mudar. E para fazer isso, tem que ser um espírito superior, né? Tem que ser espírito de outros mundos. Então, esses vão conseguir fazer, né? Então, nesse sentido, esses espíritos conseguem, né? Então, por isso que falo da coisa de extraterrestre. Esses espíritos conseguem vir para cá. Eu acredito, sim, que tem em planos superiores, eu acredito que eles criam naves e vêm para a Terra. Agora, só que a gente não observa, a gente não vê. Por quê? Porque, gente, olha, se eu não consigo ver um perispírito na Terra, eu vou ver o perispírito muito mais quintessenciado do que o perispírito da nossa atmosfera? Não vou. Então, tem sim espírito aqui na Terra que vem de outro planeta, que vem em nave, encarnado. Eles vêm aqui na Terra. Só que a gente não percebe. Agora, mas às vezes eles fazem comunicação com o outro. Acredito que sim. Acredito que sim. Né? Então, nessas histórias aí de nave espacial, de não sei do que, pode ter um fundo de verdade numa coisa e outra? Claro que pode. Né? Agora, e o caso X? Bom, eu quando era mais novo, adorava pesquisar. Eu até assinava uma revista sobre OVNI. Eu não lembro o nome da revista, mas era um caso de objeto voador não identificado. Eu adorava, era uma das minhas paixões, era isso daí. Né? Isso, tem casos muito interessantes, com foto, né? Então, eu já assisti filmes e até séries onde tem um extraterrestre, e a NASA, eles escondem, e que ninguém fica sabendo, e tem isso, e tem aquilo, não sei do que. Quer dizer, tudo isso é possível? É possível. Agora, mas eu posso afirmar? Tem. Eu não posso. Por quê? Eu não vi. Mas os espíritos superiores, numa oportunidade, eles podem contar isso para nós. Não, de fato tem, vão, vocês não percebem. Né? Então, outro dia eu estava pensando, por exemplo, o espírito médico, quando faz uma cirurgia. Olha, para fazer uma cirurgia, o fluido dele é denso. Para combinar o fluido dele com o do médico. Né? Ou seja, por isso o Dr. Fritz, quando nós entrevistamos ele falava assim, olha, Deus está me dando a oportunidade de evoluir oralmente, eu não tenho paciência. Né? Então ele me dá a oportunidade de fazer isso operando as pessoas, fazendo bem para o próximo. Eu fazendo bem para o próximo, eu estou trabalhando a minha falta de paciência. Quer dizer, o que o Dr. Fritz está querendo dizer? Olha, eu sou um espírito imperfeito. Agora, na cirurgia que o Dr. Fritz está fazendo, utilizando o fluido dele, pode muito bem, sem ele saber, ter um espírito superior a ele. Enquanto ele faz a cirurgia, esse espírito superior utiliza dos fluidos do Dr. Fritz para atuar na matéria. Então, eu acredito que vai chegar um dia, nós vamos assim, poxa vida, quer dizer que o Dr. Fritz, o médico que fez a cirurgia, que foi com fama, ele também foi um instrumento. E é um instrumento. Né? Porque o espírito imperfeito, ele o quê? Ajuda os espíritos superiores. Então, nesse sentido, o Dr. Fritz, eu não vou falar que ele é um espírito bom ou imperfeito, quem sou eu para falar dele, da natureza dele? A gente sabe da nossa natureza, não do outro. Mas eu tenho ele como espírito superior a mim. Dr. Fritz. Né? E nesse sentido, sendo superior a nós, né? Se ele for superior, como eu acredito que tem espíritos superiores a ele que se utilizam da mesma forma como ele precisa do médium encarnado para fazer uma cirurgia espiritual. Ele precisa do fluido animalizado para poder fazer a cirurgia espiritual. Ele não precisa? Da mesma forma, o espírito superior a ele precisa dele para atuar sobre a matéria. E assim sucessivamente. É por isso que, por exemplo, hoje, nós não temos contato com Jesus. Por quê? Porque a frequência fluídica, né, a irradiação fluídica de Jesus é tão forte
quando ele se encontra com Paulo na estrada de Damasco, Paulo ficou cego. Por que cegou? Era tanta luz, mas tanta luz, uma vibração tão forte, e cegou. Né? Então, assim, ó, a nossa densidade é tão material, que a gente não consegue. Né? Então, Jesus ele se comunica conosco através dos seus mensageiros. Né? Então, o nosso anjo guardião é o mensageiro da equipe de Jesus. Né? Que, por sua vez, é o quê? Um espírito que trabalha em nome de Deus. Então, se a gente for pensar, é tão profundo, que, na verdade, é Deus se comunicando conosco, né? O intermediário entre nós e Deus é Jesus, que é o Espírito puro, e o intermediário de Jesus com o Espírito puro e nós são os Espíritos bons. Né? Aliás, que nem é o Espírito bom ainda, porque dependendo do Espírito bom, a gente não vai ter contato com ele. A gente vai ter um contato com o Espírito que ainda é imperfeito, mas que já está nessa transição, e a gente já fala que é Espírito bom, mas que ele fala que é imperfeito. Como o Chico dizia, não, mas eu sou só um cisco. Não, eu sou imperfeito. Né? Quer dizer, para mim o Chico é um espírito bom. Agora, quem sou eu para falar? Quem sabe da natureza do Chico espiritual é ele. Quem sabe da natureza moral dele é ele. Né? Mas, comparando assim, eu com o Chico, a diferença é tão grande, mas tão grande, eu tenho ele como espírito bom. Né? Ele é um modelo. Agora, só que entre o Chico e eu, tem outros espíritos que eu também considero que são melhores que eu. Né? Assim como pessoas encarnadas. E nós vamos falar, não, entre eu e o Chico Xavier, não, vou pensar assim, ó, tem encarnado que é melhor? Tem. Ou mesmo na família. Nós temos, às vezes, o irmão que é melhor, ou a mãe, ou o pai, né? Ou uma tia, né? Ou um amigo, muito melhor. A pessoa que tem uma vida, um histórico, né? E vive assim, ó, tão bem, e eu com as minhas dificuldades. É por isso que, por exemplo, né? Eu gosto muito de falar do Tonho. Ele, se ele gosta, se ele não gosta, não estou nem aí também. Não. Eu vou falar. O Tonho teve um dia, a gente estava conversando, né? Informalmente. Ô, Adolfinho, você acredita que eu parei de beber bebida alcoólica? Teve um dia que eu não sei do que e tal, e nunca mais. Aí eu cheguei na minha casa, né? Falei, gente, se o Tonho conseguiu, eu também vou conseguir. É uma coisa tão simples, né? Nesse aspecto, eu acho que o Tonho é melhor que eu. Porque ele se aposentou novo, né? Assim como eu aposentei, e ele vive todo dia lá no centro. Ele trabalha mais de 8 horas por dia. Ele está no Luz e Amor de manhã, de tarde e de noite. Eu acho o Tonho, por exemplo, né, um espírito melhor que eu. Então, nesse sentido, né, ele não é um espírito bom ainda, mas ele é melhor que eu. Então, ele é meu exemplo. E eu parei de beber bebida alcoólica, seguindo o exemplo do Tonho. O Tonho conseguiu, também vou conseguir. E se eu fosse me espelhar no Chico, mas como é que eu vou fazer o que o Chico faz? Porque a minha distância com o Chico é muito grande. Com o Tonho, não. Né? Mas ele é muito melhor do que eu. Por quê? Porque ele faz coisas que eu ainda tenho dificuldade de fazer. Né? Tudo bem? Eu não sei se eu respondi, se eu saí muito fora, Célia, da sua pergunta. Não, perfeito, perfeito. Então vamos lá, Paty. A Bianca queria comentar, você quer falar alguma coisa, Bianca? Você levantou a mão. Eu queria, sim, eu até me confundi um pouco, porque é tanta informação, né? Na verdade, Dolfinho, eu queria voltar naquela parte que você falou, que, por exemplo, o bater do coração, que é uma atividade, digamos, automática, ele é dado pelo princípio vital. E atividades conscientes é dada pelo princípio inteligente. Eu não sei se eu compreendi muito bem, mas eu não sei elaborar a pergunta que eu quero fazer, porque eu estou pensando também nas outras
coisas tipo plantas, animais, mas aí eu não sei onde que nós vamos parar também. Não sei se eu confundi em tudo. Mas o caminho é esse. A questão é, eu vou pensar na planta, por exemplo. Né? A planta, ela não tem o quê? Um princípio inteligente. Tá? Então, se ela não tem princípio inteligente, né, quem que anima a planta? É o princípio vital. Mas então e aí Mas agora... nesse sentido, o princípio vital dá vida a ela. Mas ela não tem instinto, como tem um animal, por exemplo. Mas ela já é um ser individualizado, ou não? Um ser individualizado, não. Porque o animal é um ser individualizado. Sim, o animal tem princípio inteligente, a planta não tem. Tá. Então, a Acho que planta agora não é um ficou ser mais claro. individualizado. Agora, a vida que ela tem, né, é só de natureza orgânica. Né? Bom, qual que é a diferença, então, do animal com a planta? Por exemplo, o animal está com fome. Né? Bom, é do instinto dele procurar o alimento. Né? Então, quando lá na natureza, né, numa floresta, por exemplo, o animal, para conseguir a sua presa, ele tem que dar o bote, não tem que dar o bote? Nessa hora, né, como que ele vai dar o bote? Ele está usando a inteligência dele. O instinto é um tipo de inteligência. É uma inteligência primitiva. É primitiva. Mas ele usa a inteligência para pegar a sua presa. Agora eu posso falar também de mais. Agora eu vou complicar ainda mais. Primeira coisa, as plantas elas crescem em direção ao sol e em direção à água. E segundo alguns estudos, parece que tipo elas conseguem traçar algumas comunicações eu não sei exatamente, tipo assim, não é uma coisa que eu estudo muito, mas eu já li no plano de vibracional. Bom, no plano vibracional, o que ela tem é princípio vital. É, que ela comunica com outras plantas. É um fluido. É um fluido. Faz sentido. Agora, ela não tem um princípio inteligente. Uhum. Ela é Kardec, não sou eu. Não, tá. Eu só tô querendo causar. Porque, assim, a gente não pode dar para a planta uma coisa que ela não tem. Sim. Né? Que é o princípio espiritual. Ela não tem um princípio espiritual. O próprio princípio vital. Mas as plantas se comunicam. Eu não sei. Qual que é a fonte? Porque é isso. Será que a gente encontra isso num artigo da Revista Espírita? Tá. Porque quem que fala isso? É a ciência que fala isso? E se é a ciência, né, qual que é a recomendação de Kardec? Não, então vamos seguir a ciência. E quem estuda as plantas é a ciência. O Espiritismo não estuda as plantas. Né? Não que ele não estude, não é objeto de estudo do Espiritismo. Né? Mas os espíritos também têm conhecimento sobre as plantas, claro. Né? Mas nesse sentido, qual que é a fonte que você está usando? Porque dependendo da fonte, acabou a conversa. Não tem diálogo. Né? Porque, por exemplo, outro dia me fizeram uma pergunta, eu nem lembro quem fez essa pergunta, acho que foi a Suzy. Ela teve um sonho, aí tinha uma cor azul, não sei do quê. E tem esse espírito que eles falam, não, porque o azul serve para isso, o vermelho para aquilo, o amarelo, né? E tem até um nome, cromoterapia, eu acho que é isso mesmo. Procura isso em Kardec. Agora, eu vou falar que a cor azul ou a cor vermelha, ela não exerce nenhuma influência. O que a ciência fala sobre isso? Porque se a ciência estiver falando que sim, bom, é matéria. Eu vou seguir a ciência. Se a ciência não falar nada disso, gente, e não tem na obra de Kardec, mas é o espírito que está falando. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Amanhã ou depois, isso até pode se tornar uma verdade. Até lá, gente, a gente não pode cravar. E tem muito espírita que faz isso. Porque um espírito contou, então é assim. Não, não é assim porque o espírito contou. Horas. Entende? Por isso que o espiritismo é uma ciência. A gente tem que tomar cuidado com as fontes. Mas eu ouvi tal coisa que é assim. Depende da fonte. Né? Então, depois, se você conseguir trazer essa fonte, vamos atrás. Vamos estudar, vamos aprender. Né?
Mas, para falar de espiritismo, gente, Revista Espírita, aqueles livros que a gente fala que é o Pentateuco, né? E os Espíritos, Evangelho, e outros livros de Kardec, como o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, e tantos outros livros de Kardec. Esses daí a gente pode usar, né? Do contrário, conforme a informação, é ponto de vista. Agora, se for uma informação que está em sintonia com as de Kardec, tudo bem, né? Agora, quando o Espírito fala uma coisa e a gente não encontra isso na obra de Kardec, a gente tem que ficar com o pé atrás, ficar em quarentena. Por quê? Porque é pesquisa, é assim. A gente não pode falar que tudo que os Espíritos estão falando, estão trazendo revelações. Não importa quem que é o Espírito, não importa quem que é o médium. A gente tem que agir como pesquisador. É o que Kardec fez. Ele não teve medo, mas ele ficava o tempo todo perguntando. Né? Hoje nós não vamos conseguir. Deixa eu ver o horário. Você tem que me ajudar, hein, gente? Ó, já venceu, né? 10 horas já. Já venceu. E a Lucélia tá com a mão levantada ali, ó. Então, e o que acontece? Nós não lemos o livro hoje. Não tem importância. Eu acho que foi bacana assim, o estudo. Não estou dizendo o contrário. Mas, na hora que a gente começar a fazer a leitura, vocês vão ver como que Kardec insiste numa coisa e que tem horas que os espíritos na resposta, eles são até assim, entre aspas, grosseiros. Né? Porque não, Kardec, o raciocínio não é esse. Mas Kardec ele vai construindo. Até que chega uma hora que eles falam assim, não, é assim, assim, assim. É quando vem a revelação. Mas de tanto ele perguntar, então os espíritos percebem que ele está indo atrás. Aí eles vão revelando. Né? Eles não revelam assim as coisas. Bom, gente, nós vamos ouvir a Lucélia. Vamos procurar ser bem, bem rápido, porque nós temos outros compromissos, a gente não pode ficar depois do horário, tá? Mas também ela levantou a mão. Então, por favor, Lucélia. Em relação ao que ela estava comentando, você comentou, Kardec diz que nós viemos minerais, vegetais e animais, certo? Kardec não fala isso. Não, nós não passamos nesse processo? Mineral, não. Não, mas... Princípio inteligente não tem nem na planta. Então, quando que a nossa história começa? Nos animais. Nos animais. De acordo com o que nós estamos estudando com Allan Kardec. Porque no inorgânico não tem princípio vital, quer dizer, o inorgânico não é animado, ele também não tem princípio espiritual, o inorgânico, os minerais. As plantas também não têm princípio espiritual. Então, sabe aquela conversa? Nasce, não sei, desenvolve, isso é ponto de vista, gente. É ponto de vista. Então, o princípio vem a partir dos animais. Do animal. É o que nós estamos estudando, que nós vimos no livro dos Espíritos e nesse livro até agora, no livro dos médios. Fala, Vitor. Tem aquele artigo, inclusive, eu não cheguei a ler ele, eu tentei salvar, depois eu esqueci, um artigo lá do Jornal de Estudos Espíritas, sobre esse tema. Foi agora, no fim do ano, o Tony até comentou comigo, falou assim, dá uma lida, Vitor, nesse artigo aqui, depois eu esqueci de ler. Acho que você sabe qual que eu tô falando, né? Falando sobre esse tema. Aí depois você envia lá para nós, por favor. Imagino que você tenha, que eu quero ler ele. E eu acho que vai esclarecer aí esse ponto. Então, Vitor Hugo, mas aí nesse caso, nós vamos estudar esse artigo aqui. Por que nós vamos estudar? O Vitor Hugo tá falando de um artigo, gente, e aí, na verdade, não tem só esse artigo. Tem um site que é muito bom, recomendo, um periódico espírita. Então, até tem um artigo meu lá publicado. Lá, assim, você submeter um artigo, tem que ser seguindo as normas da academia. Então, o artigo tem que ter resumo, palavras-chave, introdução, objetivo geral, né, objetivos específicos, metodologia, etc. Né? Seguir a BNT, aí você submete o artigo, eles vão lá e publicam, ou não. Artigo que é publicado passa por uma banca, uma equipe de pareceristas.
Então, se, por exemplo, é um artigo que fala de história, quem vai participar dessa banca é historiador. Se é um artigo, né, da parte da física, quem participar da banca é quem é físico, tudo espírita, né? E tem alguns artigos relacionados com o que nós estamos estudando. E são artigos tão bons que aí a gente precisa estudar esses artigos. Por quê? Porque isso é ciência. Compreende? Então, esses artigos científicos que passam por uma banca, eles têm, assim, um valor maior do que os livros dos espíritos. Seja romance, seja conto, seja qualquer outra coisa. Esses artigos científicos têm um valor maior, tá? E ainda assim, não é porque é um artigo que passou por uma banca que está falando a verdade. Mas eles são muito bons, né? Então, nesse sentido, viu, Vitor Hugo? Nós vamos continuar seguindo os livros, como nós estamos seguindo aqui, e depois nós vamos selecionar alguns artigos do Jornal de Estudos Espíritas, desse periódico, até vou passar no grupo para vocês lerem alguns artigos que tem lá. É fantástico, tem muito artigo bom, e que inclusive esse que o Vitor Hugo está falando, eu não lembro agora o nome do artigo, ele vai tratar justamente dessa questão. Será que nasce no mineral, depois vai para o vegetal? É isso que o autor está, é essa ideia que o autor está trabalhando no artigo, né? Por quê? Porque primeiro que a gente nem sabe se foi o Leon Denis que falou, e se ele falou que livro que está escrito essa frase. Já começa por aí. Segundo, se ele falou, não é porque o Leon Denis, é um ponto de vista. Agora, porque ele falou, então Kardec falou? Não. Aonde que em Kardec tem essa informação? Que nasce no mineral, que dorme no vegetal. Aonde que tem essa informação? Em Kardec. É só mostrar, né? Adolfinho, mas não é só Kardec. Você está sendo, como é que é o termo? Dogmático, né? Ou radical, você não aceita outra coisa. Não, não é que não aceita outra coisa, gente. Tem que passar, igual esse artigo científico. O cara fez um trabalho científico, pesquisou fontes, ele cita autores. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que valorizar, né? Agora, quando é um autor falando, é ponto de vista. Mas é errado? Eu não gosto do termo errado. Eu prefiro falar assim, é um ponto de vista. Que amanhã ou depois, ele pode ser confirmado. Mas até lá, gente, eu não posso falar que é espírita. Tá? Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Eu sei que às vezes tem gente, se deixar, a gente continua, e 11 horas vai ser pouco. Nós temos que encerrar, tá bom? Nós temos outros compromissos. Semana que vem, nós vamos procurar, sim, ficar mais preso ao texto. Não que isso foi perdido, não acho que foi nada perdido, tá? E assim, viu, Vitor Hugo? Essas recomendações de texto, sempre muito bem-vindas, né? É claro que, por exemplo, às vezes a gente faz um comentário, como muitos comentários que fizemos, a gente fala de uma outra coisa, aí você cita um texto que reforça aquela outra coisa. Bom, esse texto a gente não vai estudar ele, mas fica lá a fonte para quem quiser pesquisar. É importante. Agora, esses textos que estão relacionados com o que a gente está estudando, esses a gente tem que estudar. Esse é o objetivo do nosso grupo, tá? Então, a gente não tem que ficar preso só à revista espírita, temos que ler outros autores, mas principalmente esses de pesquisa. Isso aí tem um valor imensurável, tá bom? Bom, gente, vamos ter que encerrar, né? Vamos ver quem que fez a prece semana passada, não lembro mais. Não lembro quem fez. Quem pode fazer a prece? Você faz, Bianca? Eu fiz, mas faço de novo também. Erro não. Tá bom. Senhor nosso Pai, Mestre Jesus, gostaria de agradecer por mais essa semana, por mais essa oportunidade de termos conversas e trocas tão produtivas que nos auxiliam na nossa evolução e nos propiciam amizades e trocas fluídicas boas. Que o Senhor possa nos abençoar, que nossa semana seja de construção dos conhecimentos, que assim seja.